Época de vindima. Colheita de uvas atrai milhares de turistas, principalmente para a Serra Gaúcha. Alguns fatores são determinantes para bons espumantes e vinhos. Também vamos falar sobre a produção de outras duas bebidas, a cachaça e a cerveja. Mesmo em dias quentes, o gaúcho não deixa de lado o chimarrão. Mas cuidado com a temperatura da água. Fique com a gente, eu sou Lizemara Prates e o Agroband está no ar. Os turistas que visitam o Rio Grande do Sul podem conhecer o sistema de produção de diferentes bebidas. Agora é época de vindima. A colheita de uvas atrai milhares de turistas, principalmente para a Serra Gaúcha. Vamos saber agora quais são os fatores determinantes para bons espumantes e vinhos. O Rio Grande do Sul produz 60% da uva cultivada no país e 90% do suco e do vinho consumido. A safra deste ano no estado deve chegar a 600 milhões de quilos e a qualidade vai depender do clima. A influência do clima é um fator muito importante na qualidade das uvas, principalmente nas viníferas, que são mais sensíveis e precisam de sol e chuva na quantidade certa. Esse excesso de chuvas nos obrigou a colher as uvas de forma antecipada. Por quê? Principalmente quando nós falamos em espumantes, uma das características que a gente busca é um equilíbrio entre a acidez e a maturação. Quando eu falo em maturação, a gente sempre imagina num clima seco, sem chuvas, onde que as folhas elas processam via fotossíntese, processam e acumulam açúcares no fruto. A acidez ela não é comprometida. Então requer sim, para uma boa qualidade, que o produtor esteja atento entre a acidez e a maturação para que faça a colheita no ponto certo. Se nós tivéssemos no período que nós estamos tendo agora, a necessidade de colher uvas com uma maturação mais intensa para elaborar vinhos, eu te diria que nós estamos numa situação complicada, porque as chuvas acabam comprometendo a maturação, a concentração de açúcares de forma geral. Mas quando há muita chuva, uma técnica alternativa é utilizada para evitar o uso de agroquímicos nos parreirais. É um sistema simples que se chama Thermopest Control. Nada mais é do que uma máquina que é acoplada ao trator, ela passa em meio aos vinhedos, liberando ventos de 120 km por hora a temperaturas de 50 graus, ou seja, calor. Alguns acham que pode queimar. Não, não queima. Por quê? O forte vento impede com que haja uma queimadura. Isso gera um ambiente mais seco em meio à folhagem dos vinhedos, diminuindo consideravelmente a incidência de fungos e de algumas ácaros, alguns produtos que você precisa usar depois. Então, é uma das técnicas que se usa no sistema orgânico e biodinâmico, que pode agregar uma diminuição de 30% a 40% no uso de fungicidas. Ao final da colheita, o enólogo chama atenção para o manejo que deve ser adotado. É um trabalho que requer um cuidado desde setembro, outubro, de todo um manejo que é feito no vinhedo, adubação de forma controlada para que não tenhamos um excesso de produção, desfolha, tirada de galhos. Então você chega nesse período agora, se você fez todo esse manejo cultural, esse trabalho de acordo, se você entrar num período agora, mesmo com excesso de chuvas, o seu trabalho não fica comprometido, porque você fez todo aquele trabalho anterior. O cacho de uva, ele é produzido no mesmo ramo que vem do ano, ou seja, inicia uma brotação, a gema começa a botar a primeira folhinha, a segunda folha, o ramo cresce e aqui vai produzir o cacho. Então, assim, condições do ano anterior interferem na produção desse ano. Na gema fechada desse ano, já está definido a produção do ano que vem. Uma poda não muito generosa, deixar poucos galhos. Essas produções, eu diria caseiras, as pessoas querem muitas vezes uma planta que faça sombra no seu quintal e também querem uma planta que produza bons frutos. Essas duas condições não são condizentes. Por quê? Se você quer uma árvore, uma planta para sombra, você tem que deixar muitos galhos. Muitos galhos
a planta não vai produzir. A poda é uma condição essencial para produzir frutos para o ano seguinte. As técnicas modernas, junto com o clima de montanha, são a combinação para um espumante diferenciado e reconhecido fora do país. O espumante brasileiro hoje tem sido a menina dos olhos do Brasil no mundo do vinho. Eu faço parte também da diretoria da Associação Brasileira de Enologia, que é quem centraliza e envia as amostras para participar de concursos internacionais. O Brasil foi reconhecido pela OIV, Office International do Vin, em 85, ou seja, até então nós não éramos reconhecidos frente ao mundo dos vinhos. De lá para cá, o Brasil já recebeu mais de 4.000 prêmios em concursos internacionais. A maior parte dessas premiações se devem aos espumantes. Hoje, a percepção que as pessoas lá fora têm em relação ao espumante brasileiro é muito maior do que a percepção interna do nosso consumidor interno. Essa, no meu entender, como pessoa que trabalha no setor, é o caminho do Brasil, trabalhar com os espumantes. Por quê? As nossas condições climáticas, aquilo que envolve, eu diria, o terroir, que envolve solo, clima, fator humano, elas nos remetem favoravelmente frente a uma série de outros países. Isso nos dá uma condição privilegiada. Os visitantes também podem conhecer a cerveja produzida no Rio Grande do Sul. No local, é possível degustar as cervejas, conhecer a matéria-prima, além de ver pela fachada de vidro os tanques de fermentação utilizados no processo de produção. Esses turistas vieram do Rio de Janeiro. Eu não tinha provado essa variedade aqui, aí já tinha provado, realmente muito boa. O que está achando também? Muito bom, está aprovado. E os turistas pediam muito para poder conhecer o processo produtivo, né? Então nós criamos esse espaço panorâmico, onde tu conhece todo o processo produtivo, tu pode tirar fotos dos equipamentos, das máquinas, né? E conhecer realmente como é feita uma cerveja artesanal num estilo germânico. A ideia de montar uma microcervejaria surgiu durante um intercâmbio realizado por esses dois amigos à Europa. A gente viu que, como na Alemanha, cada cidade mais ou menos tem uma microcervejaria. Então, a ideia de Nova Petrópolis é porque nós somos daqui, a gente gosta da cultura alemã e sentiu que estava faltando aqui em Nova Petrópolis uma microcervejaria. A principal diferença entre a cerveja artesanal e a cerveja tradicional está na composição. A cerveja artesanal não possui a adição de produtos químicos e é feita com simplesmente 4 ingredientes básicos: lúpulo, malte, fermento e água. O malte moído é posto na sala no tanque de cozimento. Após umas 2 horas, o processo a rampa de aquecimento está pronta e vem para o tanque de filtração. Fica o retido bagaço da cevada e só o líquido depois é transferido para o tanque de fervura, onde é adicionado o lúpulo. Depois disso, a cerveja está pronta. Ela vai para os tanques de fermentação e maturação, onde eles ficam mais ou menos de 4 a 7 dias fermentando e mais uns 14, 15 dias maturando. Outra bebida que atrai a atenção é a cachaça. Ela é tipicamente brasileira, mas aqui tem sotaque alemão. A cerca de 20 quilômetros de Nova Petrópolis, em Presidente Lucena, descobrimos um alambique que existe desde 1855 e não parou de produzir cachaça. Mais de um século depois, a receita passou a ser comercializada. Dona Helena faz parte dessa história. É da 5ª geração da família. Esse casal veio de Caxias do Sul. Percorreu 60 quilômetros só para comprar o produto. Todo o processo é feito em família, a começar bem lá do início, quando a cana é colhida e vira caldo. A primeira etapa é aqui, quando moe a cana. Meia hora aqui moe 1.000 quilos de cana, mais ou menos. Ele conta que, como não estamos no topo, mas no sopé da Serra Gaúcha, o clima favorece a produção de cana-de-açúcar. O clima quente o ano inteiro, que favorece o crescimento da cana, né? Depois, o líquido é fermentado e então destilado a 90 graus. Dona Helena vai calculando o teor alcoólico e a qualidade do produto. Se tudo estiver ok, vem a próxima etapa do processo. Aqui é onde acontece a transformação. A cachaça prata vai ficar maturando nos tonéis de inox e a outra vira extra premium depois de envelhecer nos barris de carvalho americano por pelo menos 2 anos.
O lote mais antigo da produção já completa 13 anos de envelhecimento. Por isso, a cachaça Extra Premium fica com essa cor, amarelada. A tonalidade não vem de aditivos, apenas do carvalho americano. A corzinha dela é da madeira do carvalho. É uma por uma, é envasada, é fechada e depois é rotulada e posta em caixas. Quem passa de longe nem imagina o que há dentro da casa de 3 pisos à beira da estrada. Parte do segredo não tem como contar. Está na forma artesanal de fazer algo com qualidade e resgatar o valor de uma bebida tão nacional. Tomou posse nesta quinta-feira a nova diretoria da Emater. O nome do presidente Clair Kuhn foi contestado por entidades representativas dos engenheiros agrônomos porque ele não tem formação na área. Kuhn é filho de agricultores e é formado em educação física. É do PMDB e foi escolhido pelo governador José Ivo Sartori. Também assumiram a diretora administrativa Silvana Dalmas e o diretor técnico Lino Moura, que foi o melhor colocado na lista tríplice encaminhada ao governador após votação pelos funcionários. O Rio Grande do Sul tem o maior rebanho de ovinos do país e é o maior produtor de lã. Nos anos 80, 70, a ovinocultura enfrentou uma grave crise devido à entrada da lã sintética no mercado de roupas. O rebanho gaúcho, que chegou próximo de 13 milhões de cabeças, foi reduzido a 4 milhões. Mas a lã natural voltou a ser um produto valorizado. No Agroband, o presidente da Federação das Cooperativas de Lã, FECOLAN, Álvaro Lima. Bom dia. Bom dia. Como em todos os setores do agronegócio, o clima atrasou um pouco o início da sua realização. E na lã não pôde ser diferente, porque a lã úmida, a gente sabe que não pode armazenar, não pode... A lã não dá para secar, que nem os grãos. Não dá para secar. Ela não é... A lã absorve água, e a água que ela absorve, se ela for para o ambiente sem ar, ela se deteriora, ela não tem condições. Então a lã tem que ser colhida no momento certo, sem umidade. E hoje nós temos em torno de 12 milhões de quilos a safra do Rio Grande do Sul. Isso, devido a políticas públicas do governo, o rebanho está aumentando. O mais ovinos que fez passar de 4 milhões de cabeças hoje. Isso, o abate de fêmeas foi reduzido e consequentemente, a natalidade aumentou. Então, de 13.600, 13.500, já atingimos a 4 milhões de ovinos. E hoje a safra de lã é 1/3 do que foi lá na década de 70, Sim. Proporcional à redução do rebanho. Isso ocorreu não só no Rio Grande do Sul, na América, no Uruguai, Argentina, foi um fenômeno mundo, mundial. Austrália, Nova Zelândia. Isso houve uma redução, aqueles estoques enormes de 4 milhões de fardos de lã de uma safra para outra, aquilo terminou. E houve um estímulo muito grande naquela época, e que levou até a abate de ovinos na Austrália e Nova Zelândia, propositalmente para reduzir Isso foi causado pela concorrência do fio sintético. E tem uma volta, presidente, uma valorização maior da lã, é o único fio natural que nós produzimos aqui, porque a gente não tem algodão no Rio Grande do Sul. O fio natural, o único fio natural que o Rio Grande do Sul produz é a lã. Nós sabemos que o algodão não é nosso, né? E a lã ocupa no mundo um nicho de mercado que não abre mão. E não é só no vestuário. Porque não é só no vestuário, é em cortinas, é em carpetes, em forração de assentos de aviões, porque a lã não propaga chama, e isso hoje é um assunto importantíssimo, né? Então nós temos essa chance de a lã jamais terminará, porque esse nicho de mercado não termina. E a cotação no mercado internacional se mantém, porque é em dólar. Sim, é uma commodity de mercado internacional que se mantém, e hoje é um preço bem interessante para o produtor, porque hoje o ovino se completa com a carne, viu? Ela se completa com a carne, quer dizer, nós temos no ovino a lã e a carne.